Circunferência e círculo. Elementos da circunferência. Será que uma circunferência ou um círculo é a mesma coisa? Não. A circunferência é o contorno do círculo. Então, toda essa bola corresponde ao círculo. O contorno é a circunferência. Porém, muitas vezes a gente se confunde, fala círculo ou circunferência. Mas temos que ter a noção que quando se pede circunferência, é o contorno. Quando se fala o círculo, é toda a figura. Então, essa circunferência ou esse círculo tem alguns elementos que nós precisamos conhecer. Toda a circunferência tem um centro. Então, aqui no caso, bem o meio da circunferência ou do círculo é o centro. Do centro até a extremidade, até a circunferência, até a extremidade da circunferência, a gente conhece por raio. Temos também a corda. A corda é um segmento ou uma reta, um segmento de reta que parte de um ponto do extremo até outro ponto do extremo. Nós podemos fazer infinitas cordas dentro de uma circunferência. Então aqui tem um exemplo de uma corda. Eu poderia desenhar uma outra corda em qualquer lugar aqui da circunferência. O diâmetro também é uma corda. Porém, o diâmetro ele é uma corda especial, porque essa corda passa pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro é uma corda especial que passa pelo centro da circunferência. Se vocês observarem, o diâmetro ele é composto por dois raios. Aqui tem um raio e do centro para esse outro lado tem outro raio. Então, o diâmetro ele é igual a 2 vezes o raio da circunferência. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Tem ainda a flecha, mas a flecha é pouco utilizada nos problemas que envolvem circunferência. Então, raio é do centro até a extremidade. Diâmetro é uma corda que liga duas extremidades da circunferência, mas que passa pelo centro. Então, o diâmetro tem que passar pelo centro. E a corda liga de uma extremidade à outra, mas não necessariamente precisa passar pelo centro da circunferência. Ouvimos muitas vezes falar o raio da bicicleta. Então, podemos fazer essa referência porque um pneu de uma bicicleta é uma circunferência. E tem aqueles ferrinhos, né, que ligam do centro do pneu, no centro da circunferência formada pelo pneu, até a extremidade do pneu. A gente chama aquilo de raio. Então, esse raio aqui tem a mesma referência do raio da bicicleta. Assinale a alternativa incorreta. Então vamos ter que ver qual que é a falsa aqui. PR é o diâmetro. Então PR é o diâmetro. Será que é verdade isso? Verdade. Então do P até o R é uma corda que passa pelo centro, então é o diâmetro. Então essa aqui é verdadeira. Do O até o Q é o diâmetro? Do O até o Q não é o diâmetro. Do O até o Q é o raio. Então, o diâmetro tem que ir de uma extremidade à outra da circunferência. Aqui saiu de uma extremidade e parou no centro. Então, essa aqui é a falsa. Tá? Vamos só verificar as outras. TS é uma corda? TS é uma corda? É uma corda, porque parte de uma extremidade à outra e não passa pelo centro. Então, ele é conhecido só como corda. OK é raio? OK é o raio. Então, verdade, porque parte do centro e para na extremidade. Então, é o exemplo de raio. Então, essa daqui
é a falsa. Então vamos marcar ela como falsa. Perímetro da circunferência. O que é o perímetro da circunferência? Ou mesmo a circunferência. É o contorno da figura, é o contorno do círculo. Qual é o comprimento dessa circunferência? O comprimento dessa circunferência, então, é o perímetro. Então, nós vimos nas outras figuras geométricas, no retângulo, no triângulo, no trapézio, no paralelogramo, que para a gente saber o perímetro bastava somar os lados dos polígonos. Porém, numa circunferência, nós não temos os lados, nós só temos o contorno. Então, para descobrir o perímetro da circunferência, nós utilizamos a seguinte fórmula: 2πr. Então, o P é o perímetro, no caso. O 2 é da fórmula. O π, o que é o π? Π é um número aproximado, que ele equivale a 3,14. Esse número aproximado, ele surge da medida da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, toda circunferência a gente encontra esse resultado. Então, se pegar qualquer coisa circular, a gente medir a circunferência e dividir pelo diâmetro, vai dar esse valor aqui aproximado. Aproximado porque ele é um número irracional, ele é um número que segue, ele é 3,14, 15, 9 e infinito. E o R é o raio. Então, raio, no caso, eu vou pegar a medida do centro até a extremidade. Ou o perímetro também pode ser encontrado pelo diâmetro multiplicado pelo π, por 3,14. Porque 2 raios, né? A gente viu que o diâmetro é o dobro do raio. Então, 2 raios é igual ao diâmetro. Então, é uma fórmula mais simplificada para encontrar o perímetro. Então, vamos ver o exemplo aqui de como se calcula o perímetro dessa figura. Então, na figura abaixo tem o cálculo feito de uma circunferência de raio 6. Então, o raio dessa circunferência é 6. Então, qual é o comprimento desse contorno? Qual é o perímetro desse contorno? Então, P é perímetro, 2 é da fórmula, π vale 3,14 e raio é 6. Então, se quer saber o perímetro, então substitui o π por 3,14 e o r, que é o raio, por 6. Que foi me dado isso, que o raio é 6. Então, faz a multiplicação, 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 6 vai dar 37,68 metros. Então, se o raio mede 6, o perímetro ou o comprimento dessa circunferência é 37,68 metros. Vamos fazer mais um exemplo. Qual é o perímetro da circunferência abaixo? Então, vemos aqui que essa circunferência tem raio 3 centímetros. Então, qual será o comprimento da circunferência, do contorno dessa figura? Então, nós vamos ter que substituir o π por 3,14 e vamos substituir o r por 3. Feitas as substituições, então o 2 fica no 2, o π substitui por 3,14 e o raio substitui por 3. Agora vamos ter que fazer 2 vezes 3,14 vezes 3 para encontrar o perímetro. Multiplicando 2 vezes 3,14 vai dar os 6,28. Agora fazemos 6,28 vezes 3. Feita a multiplicação, então 6,28 vezes 3 vai dar 18,84 centímetros. Lembrando que a gente não está calculando a área, não está calculando a superfície, a gente está calculando o contorno. Então é só centímetros, não é centímetro quadrado. Em área, se fosse área, daí seria quadrado. Então a resposta certa aqui, alternativa C,
18,84 centímetros. Vamos para mais um exemplo. O pneu de um veículo com 0,4 metros de raio, a dar uma volta completa, percorre quantos metros aproximadamente? Então aqui a gente vai calcular o perímetro desse pneu, né? Se ele faz a volta, a gente vai ver que ele deu, na verdade, o contorno desse pneu. Aqui um desenho, né? Como se fosse o pneu, e o raio mede 0,4. Então é só usar a fórmula e substituir o π por 3,14 e substituir o raio por 0,4. Substituímos então o π por 3,14 e o raio por 0,4. Então vai ficar o perímetro igual a 2 vezes 3,14 vezes 0,4. Então é só fazer essas multiplicações. Então 2 vezes 3,14 vai ficar 6,28 vezes 0,4. Agora, como finalizando, basta só multiplicar o 6,28 vezes o 0,4. Feito o cálculo, então nós vamos ver que 6,28 vezes 0,4 vai dar aproximadamente 2,5 metros. Dá 2,51, mas aqui a gente está pedindo aproximadamente, então 2,5 metros. Lembrando que a gente está fazendo o perímetro, então não é metros quadrados, é só metros. Então, uma volta completa desse pneu é o tamanho da circunferência, que no caso é 2,5 metros. Vamos para mais um exemplo. Uma pista de atletismo tem forma circular e seu diâmetro mede 80. Um atleta treinando ao correr uma volta percorre aproximadamente quantos metros? Então agora tem que ter o cuidado que o diâmetro que é 80, não o raio. Então aqui não vai medir 80 metros. Tá? Então aqui o raio, ele vai medir a metade disso. Então o diâmetro é o dobro do raio. Então o raio aqui vai ser 40. Se substituir o raio por 80 aqui, vai dar errado. Então tem que ter muita atenção. Aqui então eu ilustrei como se fosse o pneu. O raio vai medir 40, enquanto que o diâmetro vai medir 80. Então na fórmula eu vou ter que colocar no lugar do raio 40, no lugar do π 3,14. E agora então pega e faz a multiplicação de 2 vezes 3,14 vezes o 40. Como nos exemplos anteriores, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. Então agora calculamos 6,28 vezes o 40. E daí vamos achar o perímetro. Então o perímetro é 251 metros. Então nessa pista de atletismo, se o diâmetro é 80, o raio vai ser 40. E a circunferência, que é o perímetro, o contorno dessa pista de atletismo, então, vai ser 251 metros aproximadamente. Então, um atleta treinando, ao correr uma volta, vai percorrer 251 metros. Então, essa aqui é a resposta. Então, vejam que a circunferência é o contorno. E para encontrar a medida desse contorno, dessa circunferência, a gente usa essa simples fórmula. Então, basta substituir o π por 3,14 e o raio pela medida do raio. Tem que cuidar muitas vezes que o diâmetro é dado, mas daí nós vamos ter que dividir por 2, porque o diâmetro é o dobro do raio. Tá? Então, aqui foi dado 80 e nós utilizamos o 40. Então, nós encontramos a resposta aproximada de 251 metros. Não utiliza metro quadrado porque é comprimento. Quando a gente calculava a área, daí a gente utilizava metros quadrados, mas daí era a superfície da circunferência.